Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos à nossa casa, tá? Hoje nós temos uma palestrante de Espera Feliz, a Ambrósia. Ela já veio aqui de outras vezes e hoje ela vai abrilhantar a nossa noite e ela vai falar sobre Maria, a mãe das mães. A leitura preparatória de hoje é do livro Os Dois Maiores Amores, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Mãe querida, enquanto você está mensagem do teu dia na terra, venho falar de nós. Sei que te ocultas na humildade como se fosse de cada dia. Entretanto, estás escondida entre nós, qual estrela brilhando no escuridão. Ante os poemas de louvor, com que te honram a bênção, entre no santuário da memória para lembrar-te. E recolho na concha da saudade as canções com que me guardaste o berço, as palavras de ternura com que me deste apoio aos primeiros passos, o aconchego de teu colo e o veículo de tuas mãos. Mas mesmo o olhar com que recebíamos um pouco de nossos erros e o teu silêncio misturado de lágrimas, quando nós pensávamos te buscar ferir. Falaste perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas, em nossa estrada somente amor. Se agora, contudo, quantas luzes invisíveis de sofrimento te algemamos no coração. Os dias passaram, ensinando o alfabeto da experiência no livro própria renúncia. E eis-me aqui, de alma renovada, para dar-te a glória desconhecida. Quiseram dar mais os tesouros do mundo. No entanto, mãezinha, o ouro da terra é simples metal, duro e frio, quando se trata de brindar uma estrela. Trago-te assim as flores do meu afeto, para que o perfume da minha oração de enternecimento e alegria desfaleça de amor aos teus pés, no tronco de sacrifício em Deus. E estendendo os meus braços sequiosos de teu carinho, repito de novo em preces, estrela divina, em tua luz. Então agora, depois dessa leitura preparatória, vamos procurar fechar os nossos olhos, nos sentar confortavelmente, para fazer a conexão com o plano espiritual, pedir a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Mãe Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os benfeitores dessa casa, tragam para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as boas emoções, os pensamentos de paz, o fortalecimento da nossa fé, o abraço carinhoso para nos achegar e nos fazer sentir amados, bem-quistos e com a força necessária para seguirmos adiante neste caminhar. Assim, descendo sobre nós as divinas, que nos aproveitar momentos em que aqui passamos para escutarmos um pouco mais sobre as espírita, sobre o assunto que é sobre a nossa palestra. Perceba os sons, nós aqui consolo, energia, equilíbrio e paz.
tudo envolvido em muito amor. E assim, agradecidos, na certeza de que estamos todos recebendo as bênçãos divinas, intenção para iniciarmos mais uma reunião, divulgação da doutrina espírita em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês agora, a Ambrósia te espera feliz. Vou colocar aqui. Eu acho que dá para falar sem microfone, não dá? Está todo mundo conseguindo ouvir? Certo? Qualquer coisa a gente volta para o microfone. Graças a Deus a gente está aqui novamente. Agora podemos respirar um pouco mais aliviados, porque uma das grandes características nossa em termos de aprendizado enquanto espírito é realmente a paciência, né? Em tudo que formos fazer. E durante toda a nossa vinda para cá, aqui os momentos, a gente foi, né, percebendo assim que muitas coisas foram acontecendo, trânsito intenso, né? Às vezes um carro que está correndo mais que você, mas o trabalho ele não pode parar, e para isso a gente precisa persistir naquilo que a gente não vai fazer. Então, com o coração sereno, vamos pedir a essa Mãe Santíssima, como, né, a Kátia falou aqui, que possa abençoar a cada um de nós aqui presente, para que a gente possa receber o exemplo dessa mãe, a mãe de todas as mães que nós temos aqui no nosso planeta, para a nossa jornada enquanto filhos e enquanto mães. Porque é uma alegria muito grande a gente poder falar um pouco desse filho tão iluminado que é Maria. Nessa data tão especial que se aproxima aí domingo, né, para a gente relembrar ainda mais a importância das mães, porque afinal de contas, todo dia é de mãe. Então vamos colocar em nosso coração essa semente e que essa semente possa germinar em nós, em todas as mães que aqui estão, as mães que não puderam vir, as mães que já partiram para o plano espiritual, as mães principalmente que estão passando por momentos desafiadores com seus filhos. Porque em algum momento, alguma mãe chora por um filho seu, assim como Maria chorou várias vezes pelo seu filho amado Jesus. Então, meus amigos, a gente lembra que Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, quando muito já era preparado para a vinda de Jesus aqui no nosso planeta, houve um preparo muito grande da espiritualidade. Espíritos de grande escola, espíritos muito iluminados, que iriam dar um suporte para que o Mestre pudesse aqui encarnar, sabendo de todos os desafios que ele iria passar aqui. Inclusive, um espírito de tanta luz como ele está no planeta ainda, né, com uma sintonia ainda muito densa, como é a luz. Então foi feito todo um trabalho, onde Emmanuel nos conta, de planejamento, de uma reunião para que pudesse, né, ir trazer até nós Jesus. E aí, nesse momento, Emmanuel faz uma lista ali desses espíritos que foram, né, reunidos ali, que iriam vir dar esse suporte a Jesus. A gente encontra lá o nome de Ana, de Simeão, de João Batista, de José. E no final dessa lista, Emmanuel fala do Espírito sublimado de Maria. De uma figura sublimada de Maria. Ou seja, ele não se entraria apenas na lista dos nomes, ele ainda diz uma figura sublimada, dando-nos a entender que Maria é um espírito iluminado, ainda mais que os outros, que também já eram seres muito iluminados.
Então, Emmanuel, no capítulo 12, Caminho da Luz, traz para nós, né, de uma forma lindíssima, quem não leu aí pode ler, né, destacando a importância desse ser que é Maria a todos nós. Nós também sabemos que várias fontes falam sobre Maria, né? Nos evangelhos de Mateus e Lucas, a gente tem muitas falas sobre principalmente a infância, né? E o nascimento de Jesus. No evangelho de João Batista, a gente tem aí João nos contando sobre a crucificação, sobre a ressurreição de Jesus e toda a figura dela, protagonista aí dessa história. Nós também encontramos em alguns evangelhos apócrifos. O que são evangelhos apócrifos? Aqueles que não têm uma legitimidade, não são reconhecidos como verdadeiros, mas são textos muito antigos. Inclusive o proto-evangelho de Tiago, onde ele fala muito sobre a vida dessa mulher, até mesmo antes, né, da anunciação do nascimento de Jesus. Conta desde a infância de Maria, conta sobre seus pais, sobre sua vida mocinha. Nós temos também no Corão Sagrado dos muçulmanos textos maravilhosos que são muito condizentes com os textos de Tiago. E aí a gente deduz, então, que se eles estão, apesar de não estarem sendo escritos juntos, haver essa forma, né, de um bater com o outro, digamos assim, é porque a autoridade. Para a gente poder entender a importância desse espírito, né? No Corão Sagrado, ela é citada 35 vezes o nome de Maria, enquanto que o nome de Jesus é citado 19 vezes. E lá eles não falam Jesus de Nazaré, eles falam Jesus, filho de Maria. A gente também vê, né, no livro Maria de Nazaré, né, pelo Espírito Miramês, é um livro que traz muitos relatos sobre, né, a história, o retrato dessa mulher, ainda, né, antes mesmo dela ser concebida. É um livro também que eu indico para a leitura, lindíssimo para se ler. E no livro que nós nos baseamos essa noite, no capítulo 30, Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, né, que nós vamos trazer alguns recortes aí, para que a gente possa tecer um pouco, na verdade, lembrar um pouco dessa mulher, mãe e espírito iluminado que já esteve e está aqui entre nós. A gente também ouviu as palestras de Divaldo, de Jorge Elahá, que são personalidades hoje, né, no meio espírita que nós confiamos, né, então, que fala também de forma muito maravilhosa sobre ela. E para tecer esse retrato, a gente traz aqui o retrato, recebido de forma mediúnica por Chico Xavier, através de Emmanuel, de Maria. Chico, ele era um apaixonado por Maria. E ele queria saber como que eram os olhos dela, como eram seus cabelos, sua pele. E Emmanuel, então, ele desce até uma das colônias onde há trabalhadores de Maria ali, acho que é Coração, eu até anotei aqui, Coração Sagrado, se eu não me engano, Legião dos Servos de Maria, né? No livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral fala sobre essa legião. E eles atendem ali, né, junto, direcionado por Nossa Senhora, aqueles espíritos que desencarnaram de forma muito triste, inclusive os suicidas. Né? E aí eles vão relatando a Emmanuel como é. E aí Emmanuel vai falando para Chico, né, contrata aí um retratista que não foi só uma vez, que foi falando ali de forma mediúnica, e a esse que nós temos hoje de Maria. Esses olhos profundos olhando para nós essa noite. Vamos lá.
uma noite como essa, já no final de abril, estava frio, ela olhava pela janela. O seu coração estava tão aflito como daquelas mães que esperam por seus filhos. Onde estaria o seu menino naquele momento? O que será que teria acontecido com ele, meu Deus? Perguntava ela. Olhava aquela noite escura, o céu estrelado, o seu coração dilacerado. Quando então ela ouve batidas fortes na porta, seu coração dispara e ela corre para abrir essa porta. Quem ela vê então? João, um jovem rapaz que fala com ela: mãe, eles o prenderam. Meu Deus, uma nuvem de lágrimas caiu sobre seus olhos. Como assim, João? Eles prenderam meu filho. Que mal ele fez? Qual foi o motivo do crime que eles o prenderam? Mas nesse momento, como sempre ela soube, ela silenciou e sabia que nas menores coisas da vida ela reconhecia a intervenção e da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Ela pega então seu manto, coloca sobre a cabeça e fala: João, eu preciso ir ver meu filho. Mãe, como? É altas horas da noite, Jerusalém tem olhos em toda parte. Você sabe disso? Como uma senhora veneranda, uma viúva, e eu, um jovem rapaz, sem influência social, o que a gente pode fazer lá, mãe? Mas ela insiste e não desiste. E então parte por aquelas ruas escuras. E ao passar por aquelas ruas de Jerusalém, as lembranças vão lhe chegando, pensando que há menos de uma semana, aquelas pessoas o recebiam seu filho naquelas ruas, jogavam-lhes pétalas de flores, as mulheres jogavam-lhes lenços. E então ela pensava, eles aplaudiam o seu filho e diziam: você é o nosso rei. E agora essas mesmas pessoas o condenaram, o colocaram em prisão. Ao chegar então em frente à prisão, ela vê um soldado muito jovem, ela aproxima-se dele e fala: por favor, deixe-me ver meu filho. Ele a olha com desdém e indiferença e a empurra. Ela cai e bate a cabeça sobre uma pedra, um filete de sangue desce-lhe no rosto, tão já pálido. Então ela se senta ali e pensa: a maior ferida que se abre é no meu coração que sangra. E aí, então, ela resolve esperar. A noite é muito longa para aqueles que estão desesperados. Já era tarde, o sol já raiava, e ali naquelas ruas, ela vê o seu filho chegando, os ombros magros com menos de 60 quilos, carregando uma cruz em forma de madeiro com mais de 70 quilos. Uma coroa de espinho foi cravada sobre a sua cabeça, espinhos de roseiras que foram plantadas onde jogavam os detritos de Jerusalém. O sangue jorrava em seu rosto, olhava para os seus olhos arroxeados. Meu Deus do céu, que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Que profundos desígnios, Senhor, haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. E então ela se perguntou: onde estavam todos? Todos os leprosos que ele curava, todos os paralíticos que ele fizera andar, onde estavam os cegos que voltaram a enxergar, os endemoniados que ele libertara da prisão, os discípulos, seus amigos tão queridos, onde eles estavam? Mas Maria esquecia que a mãe é assim. E ao ver
seu filho ali, chegando naquele momento em que ia me lançando naquela cruz. Ela ouvia os cravos cravando a marteladas nos seus pulsos, rasgando-lhe a carne. Ela então ouvia os seus gemidos de dor. Meu Deus, ela parecia enlouquecer, a mãe olhando para aquele filho, aquele suplício. Mas de repente, uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo que as determinações de Deus são insondáveis, que precisam ser aceitas para a redenção das criaturas. Seu coração então rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, o santuário da consciência repetia a afirmação sincera: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E aí, como num passe de mágica, quando acontece com as mães que estão em tormentos com seus filhos, foram vindo as memórias de quando tudo acontecera. Ela ainda, uma menina de 16, 17 anos, naquela cidade pacata e romanesca de Nazaré, ia buscar água ao poço, como todos os dias as mulheres iam para poder buscar a água e conversar um pouco. E assim ela fez naquele dia. Ao chegar em casa, sentiu uma tontura. Parecia que a sua alma saía do seu corpo, estava num colchão de nuvens. Vozes angelicais cantavam louvores. E então ela se assusta e ouve uma voz forte como um trovão, mas doce como um beijo, que diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Ela então silencia, o temor envolve o seu coração. Como assim? Ela não conhecera homem nenhum. Como ela seria mãe? Naquela sociedade patriarcal, como ela iria explicar isso para aquelas pessoas, para aqueles julgamentos? Mas como sempre, ela silenciava e aguardava os desígnios de Deus. E ela então diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se segundo a tua palavra. Maria também deixava-se ir na corrente finda das suas lembranças, reconhecendo que a assistência de Deus se torna incontestável nos menores detalhes da nossa vida. Então ela lembrou-se do nascimento do seu filho. Como ele não lembra? Quando aquele bebezinho ainda em seu colo, das carícias que as mãozinhas dele nas suas mãos, do primeiro beijo, como era bom aquele cheiro. E ainda menino, indo buscar água com ela no poço, e sempre falando aos mais miseráveis de felicidade, de paz, de amor, de lições de perdão, trazendo acalento para aqueles corações. Tudo isso ia se passando na lembrança daquela mãe. E aí ela também se lembrou que quando ele tinha 8 dias de nascido, ela e João o levaram ao templo de Jerusalém para ser consagrado. E lá eles encontraram uma anciã de 86 anos, chamada Ana. E quando ela vê o menino, ela o reconhece como o Messias prometido pelos profetas. E também havia um senhor chamado Simeão, que quando vê a criança ali no colo de sua mãe, diz: a salvação aqui chegou, a salvação de Israel. Eu agradeço a Deus porque eu pedi que antes de eu morresse, eu pudesse ver essa salvação.
Mas ele diz também: eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contraditório. E então ele olha para Maria e diz para ela: e tu, mulher, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ali, ela então lembrou-se, naquele momento do Calvário, onde seu filho estava ali pregado à cruz, da fala de Simeão: e tu, mulher, uma espada transpassará o teu coração. E ao estar ali, havia outros 2 jovens com ele, também pregado à cruz. Um diz para ele: Senhor, Senhor, permita que esta noite eu esteja contigo no paraíso. E ele então diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas ela vê também do lado que havia uma mulher que chorava desesperadamente. Ela então deixa de lado a sua dor de mãe e chega até essa outra mulher e diz: quem é? É o teu filho? A mulher, com o rosto em prantos, olha para ela e diz: é o meu filho. E ela então fala: se o meu filho prometeu ao teu filho que hoje ele estará no paraíso com ele, cresça, mulher, porque o meu filho é o Filho de Deus. E então, essa mulher, ouvindo aquela voz, lembra de onde conhecia. E então ela lembra que há mais de 25 anos atrás, em Nazaré, próximo à fonte, quando seu filho Dimas era acusado de ladrão, havia uma mulher dizendo: Isabel, não vamos condenar esse rapaz. O meu filho disse que ninguém pode apontar o dedo para a ferida do outro. E desde aquele momento, essa mãe amou aquela mãe, porque aquela mãe defendia o seu filho. Essa mulher era Tamar, a mãe de Dimas. E ao ver ali Maria diante dela, outra mãe que sofria, elas se abraçaram e esperaram a tempestade que iria ainda se fundar naquela tarde. E ali estava ela, Maria, junto de outras mulheres. Quando ela sente um abraço junto ao seu corpo e olha, era João, que também estava sofrendo muito. E os 2 sofriam por ver o Cristo amado ali naquela cruz, agonizando, martirizando naquele momento. E então Jesus, vendo a dor desses seres tão amados por eles, olha para Maria e diz: mãe, e aponta para João: eis aí o teu filho. E diz de modo especial para João: filho, eis aí a tua mãe. E então Maria começa a chorar desesperadamente, mas João entende naquele momento que Cristo estava ensinando a todos nós que o amor ele é universal, que enquanto nós acreditarmos no amor de Deus, nenhum filho ficará órfão, nenhuma mãe ficará sem filho, porque o que ele veio nos pregar aqui é o amor de todos nós, enquanto famílias, enquanto filhos de Deus e filhos também da nossa mãe Maria. O tempo foi se passando, a neve foi caindo sobre os seus cabelos. João lembrou-se da promessa feita a Jesus e ele busca Maria para morar com ele numa casinha que ele ganhou em Éfeso, no alto de uma colina,
E ali Maria atendia a todos que queriam saber um pouco mais da vida desse filho amado que era Jesus. Eles iam buscar naquela senhora o colo de mãe, também todas as suas alegrias e os seus momentos de dores. E ali ela ia acolhendo um a um, cada um que lá chegava. Ela contava sobre o que ela viveu com Jesus, sobre os seus ensinamentos. Ela também ajudava a curar as feridas, a dar realmente aquele colo que no momento da dor é o que a gente mais precisa na nossa vida. E aí um dia chegou até ela um leproso, onde ela acolheu, passou bálsamo nas suas feridas, deu-lhe caldo reconfortante, falou-lhe de alegrias e ensinamentos. E ao se despedir, ele olha para ela e diz: Senhora, sois a mãe de Jesus, mas também sois a nossa Mãe Santíssima. E aí, a partir desse momento, o número de pessoas que iam visitá-la em sua casa era cada vez maior. Todo mundo queria saber um pouco mais das histórias que ela contava, mas principalmente o amor que ela dava a cada um que lá ia. Já era o ano de 67 em Roma. Maria já estava com seus 80 anos quando ela fica sabendo das loucuras de Nero junto àqueles que divulgavam a mensagem do seu filho, as perseguições cruéis que ali eram feitas, e aquilo foi lhe angustiando o coração. Como assim? Por que perseguiam as pessoas que falavam dos ensinamentos do seu filho, que só falou de amor e de perdão? Por que tanto ódio? Por que isso? E aí uma angústia crescente foi lhe invadindo o peito. E numa tarde, onde essa dor estava gigante e a saudade imensa dele, porque apesar de todos os anos, qual mãe que esquece o seu filho e não sente saudade? Ela sentou-se então à beira de sua casa e ela ouve então os passos, aproxima-se dela um peregrino, como sempre, ajoelha-se e lhe começa a falar com uma voz tão doce que ela, cansada, fecha os olhos e começa a ouvir com o coração. E ele lhe fala de amor, de esperança, de perdão. Ele fala de uma nova vida. E ela começa a pensar: meu Deus, quem será esse que vem falar comigo assim? A maioria só vem me pedir, esse vem me dar. Então ela reconhece aquela voz. Ela abre os seus olhos e ela vê: meu filho, é você. Ela vê então as úlceras, as chagas em suas mãos. Ela quer então ela quer abaixar-se para abraçá-lo. Mas ele fala: não, mãe, sou eu sim. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E naquela madrugada, Maria deixa o seu corpo cansado e velho das lutas desse mundo. E quando Maria consegue desencarnar, ela sente que o seu espírito está livre e que ele pode flutuar por onde quer que ela pense. Ela ouve vozes de anjos cantando de uma forma linda para ela. Ela então lembra de Genezaré, daquele lado tão sereno. Quantos ensinamentos seu filho fizera ali? Ela lembra de Nazaré, aquela cidade que ela sempre amou. Ela lembra dos ensinamentos de Jesus. Mas ela lembra também do Calvário. Ela lembra também dos sacrifícios. E então ela decide voltar. Ela volta para um lugar ali em Roma,
onde tinha uma galeria, onde se encontravam miseráveis ali presos. Eram mães com seus filhos, eram velhinhos doentes que nem conseguiam andar direito, eram homens fracos e atormentados, e todos ali atemorizados com medo das jaulas que estavam com as feras que eram loucas para destroçá-los. E lá fora a multidão aplaudia e gritava como num grande circo. E ali ela viu uma jovem estática, parada, atemorizada com aquelas feras. Ela se aproxima então daquela jovem e diz: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E de repente essa jovem começou a cantar, e todos ali, aqueles miseráveis, começaram a cantar junto também. E quando os portões de Roma se abrem para o grande espetáculo, Roma inteira estremece, porque aqueles miseráveis entraram cantando, e foram cantando com suas almas, e as feras os foram destroçando um a um, arrancando-lhes todos os corpos, até a última voz. E naquela noite, o silêncio se fez em ouro. E dizem que uma mão gigante escreveu no céu: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando a gente vê o exemplo dessa mulher que é Maria, de todas as lutas, que aqui foi de uma forma muito singela, porque a gente ainda não tem todos os detalhes, temos apenas alguns. Mas a gente viu que foi um grande desafio para essa mãe, que por mais que ela tivesse entendimento, que ela tivesse aceitação, não teve momentos que ela não sofresse, que ela não sentisse aí o peso, né? Que é quando a gente decide seguir um caminho diferente. E então, a gente também, atrelado a esse maior exemplo para todos nós que é Maria, a gente lembra de todas as mães, porque ser mãe é um grande presente. Não é padecer no paraíso, mas implica sim, implica a gente poder, vencer muitos desafios. Sabe por quê? Porque nós, mães, somos espíritos imperfeitos. Nós, filhos, somos espíritos imperfeitos, como nos fala a doutrina. Nós estamos aqui aprendendo. Sabe, uma mãe não nasceu pronta. A minha mãe, a sua mãe não nasceu pronta. Ela aprende. Nós também, enquanto mães, não nascemos prontas. Então, a gente precisa tirar de nós essa cultura da mãe heroína. Nós falhamos, nossos filhos falham, porque a gente está aqui numa grande escola, né? Mas assim como Maria, a gente precisa ter a certeza de que em todos os desafios da nossa vida, enquanto mães e enquanto filhos, há um propósito. E em cada desafio, às vezes maior para uma mãe, para outra de uma forma diferente, a gente encontra essas faces da força maior, que é a face do amor. Os Espíritos falam que não há um amor que mais se aproxima do amor divino que o amor de uma mãe. Sabe? E aí a gente vê que o amor materno é uma força que se manifesta de muitas maneiras, em muitas faces de mães, mas que todas elas a gente tem que descobrir a força que vem dessas pequenas palavras: sabedoria, fé, entrega, paciência, desapego, confiança, resiliência, conciliação, coragem, em tudo isso,
nós precisamos lembrar desses momentos. E nesse livro aqui, a gente tem, né, por essa palestrante espírita também, que é a Ana Teresa Camazini, né? Ela fez As Faces da Força do Amor Materno, onde ela fala de diferentes mães em diferentes desafios. É muito bacana, tem no YouTube também, cada pedacinho, né? Quem já assistiu, eu assisti alguns, mas eu quero assistir todos. E o livro é maravilhoso. Ela dá altas dicas para nós que estamos enfrentando algum desafio com nossos filhos. Eu não trouxe todos por causa do tempo, mas eu trouxe algumas mães que tocou mais o meu coração. Talvez toque o seu também, talvez não, mas de alguma forma, ou aqui, ou onde formos, né, a gente poderá encontrar com uma dessas mães. Ela fala das mães que perderam seus filhos, né, por suicídio. E aí a gente lembra também das mães que perderam seus filhos por outra forma. Porque a dor da perda de um filho, ela é uma dor muito terrível. É preciso realmente muita fé, muita força de acreditar que nós estamos aqui apenas de passagem. E nisso o Espiritismo é consolador para nós, porque a gente sabe que a vida não acaba aqui. A gente sabe que ninguém morre, apenas a gente muda de plano. Então, quando a gente vê uma mãe passando por uma situação dessa, onde ela sofre a dor da perda do seu filho, a gente lembra então aí, né, dessa luz para a gente poder prosseguir. Em especial, quando essa perda está relacionada a um suicídio. Lembrando que, às vezes, gente, assim como nós, os nossos filhos também estão lutando para ser melhor, lutando com as suas dificuldades, e que, às vezes, ele não dá conta. Se está certo ou não, o julgamento não é nosso. Mas a certeza de que ele está amparado pela espiritualidade amiga. E sabe quem está comandando essa espiritualidade? A Maria. Isso é consolador. Maria trabalha no Vale dos Suicidas, né? Juntamente com outras mães, com outros espíritos. Então, ela sugere para nós que a gente não lembre do nosso filho apenas pela dor da sua perda, mas que a gente faça um exercício também de nos aproximar desse filho que não está aqui, mas que está em outro plano. Sabe como? Não só com a nossa tristeza e a nossa dor, mas com lembranças boas. Lembra de Maria lembrando da infância de Jesus, daqueles momentos bons? Que a gente lembre também desses momentos bons em que pôde pegar o seu filho no colo, em que ele deu um sorriso. Porque com certeza essa energia de amor chegará até a ele, onde ele estiver. Né? Lembra da mãe de André Luiz? Em nenhum momento ela parou de orar pelo seu filho. Eu sei que a dor é grande, mas às vezes é preciso também a gente se fortalecer na fé. A gente também vai falar aqui hoje das mães que os filhos estão trancados no quarto. A força da paciência. Para quem tem filho dessa nova geração, né, de hoje, uma das grandes lutas que nós temos é dentro da nossa própria casa, onde os nossos jovens e adolescentes, eles têm um mundo próprio, a sua própria prisão, que é o seu próprio quarto. E isso está sendo um grande desafio, principalmente para os pais, principalmente para as mães, né? Então, ela também sugere que a gente não crie com isso uma batalha, sabe? Mas que a gente tente com a paciência e semeando amor em pequenos gestos. Como assim? Espera uma hora que ele vai sair do quarto. Na hora que ele sair, chega até ele e fala: filho, hoje você pode não trancar o seu quarto? Pode deixar a porta encostada, mas não tranca porque eu fico preocupada. Eu fico preocupada com você. Também
Aproveita algum momento, faz uma coisa que ele gosta. Às vezes a gente esquece disso, né? Na correria do dia a dia, de fazer algo que o nosso filho gosta, porque a nossa mãe gosta também, não é? Faz uma surpresa para ele. Deixa um recadinho lá na porta do banheiro, na porta do quarto dele. Tipo, nunca se esqueça, eu sempre vou te amar, independente de qualquer coisa. Você acha que isso é pequeno, mas isso são sementinhas que a gente vai plantando naquele ambiente de amor. E ele vai, uma hora, lembrar disso. A gente também vai falar hoje das mães que são, os filhos são usuários de drogas. A gente tem muita mãe passando por desafio com seus filhos que estão envolvidos nos vícios, no álcool, em outras drogas. Isso é muito desafiador porque a família inteira doce. Não é fácil, principalmente para uma mãe, né, que nunca desiste do seu filho, não deve desistir nunca. Mas a gente precisa ouvir isso. Não permita que a culpa faça ninho em seu coração. Como eu falei para vocês, nós estamos aprendendo. Nós não tivemos uma forma de ser a mãe perfeita, mas também nossos filhos estão aprendendo. E às vezes, nesse aprendizado, tudo que a gente precisa é de não julgamento. Sabe? Eu acho que nesse momento aí, que está essa situação difícil, ela conta lá, né, de um exemplo de uma mãe, a melhor forma é acolher. Seu filho está na rua, ele é usuário de crack, às vezes você nem pode acolher ele em casa, mas isso não impede que você, como mãe, como aquela que ama, leve uma marmita para ele, ou leve uma coisa que ele gostava muito quando ele está lúcido. Ah, Ambrósia, ele não vai ligar para isso. A gente não sabe. Em algum momento isso pode tocá-lo. Pode ser que nessa vida não, mas as memórias afetivas vão ficando, não só no corpo físico, mas no espírito também. E outra coisa, a drogadição pede de todos nós resiliência, paciência, mas sobretudo amor. E isso nós temos de sobra, né? Enquanto mães, a gente tem muito amor, porque a maternidade nos ensina a amar. E aí eu falo também das mães que não puderam ter seus filhos. Sabe? Às vezes a gente acha que mãe é só aquela que tem um filho ali no seu ventre. É também. Mas tem muitas mães que nessa encarnação não conseguiram engravidar. Não conseguiram. Ou às vezes engravidaram e perderam. Mas eu sempre lembro de Maria de Magdala, porque das grandes tristezas dela é não conseguir ser mãe. E o que Jesus diz a ela? Olha quantos filhos você pode ter. Então, ela fala de algo muito legal, que é sobre a gente usar esse amor nosso, que nós mulheres já trazemos em nós esse amor materno de nós, né? já está intrínseco em nós, desabrochando aí em projetos como filhos, como aqueles filhos que vão crescer e que vão dar frutos, sabe? Seja, né, cuidando do filho de uma mãe que não pôde cuidar, né? Quantas mães que cuidam de filhos que chegam até elas pelo coração, seja num projeto que envolva aí outras pessoas, que quando você cuida, com certeza o seu cuidado é um cuidado de mãe, de colo materno, né? Então use a força desse amor, que é a força da esperança, para esses projetos também de amor. E a gente então vai finalizando aí, deixando essa mensagem, que a força do sagrado e da alegria estejam com vocês, mamães queridas, em todos os instantes que você precisar de um colo materno, que você se reabasteça em Maria e que ela imediatamente, com a sua caravana de alegria e amor, irá nos atender. E só para a gente encerrar,
a gente vai lembrar aqui o cântico de Maria, ao encontrar-se com a sua prima Isabel, que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia perdura de geração em geração, para todos sempre, para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, derrubou os poderosos de seu trono, dispersou os soberbos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de toda a sua descendência. E que nesse momento, mães, nós possamos deixar todo o nosso amor ir em agradecimento às nossas mães, porque se estamos aqui, foi por essa mulher que disse seu sim a essa encarnação, para que possamos, ter essa nova chance, que também possa resplandecer para todos os filhos dessas mães, de nós, de outras mães que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor possa acolher cada um deles, que a nossa Mãe Santíssima Maria possa envolver o coração de cada um deles com a sua força de amor, de fé e de esperança. E que, ao lembrarmos de cada exemplo da nossa mãe, a gente agradeça a ela por tudo que ela tem feito em nossa vida, junto ao seu Filho Jesus e ao nosso Pai de Deus. Eu falo com todas as mães, que todas as vezes que você passar por um momento difícil, recorre a Maria, porque ela, como mãe, vai saber nos entender. Assim que quando a gente está passando por um problema com os nossos filhos, e a gente conversa com uma outra mãe, é muito bom, não é? Então que a gente possa se abrir aí. Agradeço a paciência, tá? Agradeço o convite e a oportunidade de, assim como vocês, aprender um pouquinho mais, para fortalecer a nossa jornada. Uma noite de muita luz, que no Dia das Mães a gente possa aproveitar bastante com as nossas mamães, com os nossos filhotes, E que aquele que está sem mãe ou sem filho, corre para o colo de alguém ou para a família de alguém. Afinal, nós somos uma família universal. Tá bom? Obrigada. Nós aqui agradecemos a Milona, foi linda, muito emocionante. E lembrando que mãe não é só aquela que gera, É aquela mãe do coração que se abre para cuidar, para educar, para evangelizar, para ensinar o caminho. Então, mãe também é aquela irmã, é aquela tia, é aquela avó, é aquela amiga, aquela professora que está sempre disponível para aquela criança, para aquele espírito que precisa de amor, de carinho e de proteção. Então, a todas vocês, mães, e mesmo aquelas que ainda não são mães, que se abram para esses espíritos que precisam tanto de um consolo, de um abraço amigo, independente de ser realmente seu filho. Mas somos todos filhos de Deus e irmãos, nesse plano aqui. Então, que a gente lembre disso, Somos todos mães de alguém.
Basta só que esse alguém precise de nosso amor, né? Que a gente deve estender os nossos braços, né? E abraçar com todo carinho esse espírito. Jéssica, Luana, vê se o pessoal da evangelização já está pronto lá. Então agora vamos, depois desse estudo maravilhoso, né? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, encarnados e desencarnados, ouvindo um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa que é Maria de Nazaré, nossa Mãe Celestial, está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos dando forças para superarmos as dificuldades e as tristezas. Que a gente nunca esqueça de erguer os nossos olhos, abrir o nosso coração, pedir ajuda, pedir que ela nos ampare, que ela nos fortaleça, mas também agradecer por todo o amor que ela sempre nos oferece. Que a gente saia daqui na certeza de que somos sempre abençoados pela espiritualidade amiga que trouxe para nós a Mãe de Jesus, a nossa mãe. E assim, agradecidos, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. A evangelização vai rapidinho, não está pronta ainda não? Não, eles não vão fazer nada não. Não, vamos trazer a lembrancinha, a mensagem, fala com eles ali. Enquanto eles estão vindo, eu quero lembrar a vocês que as cestas de caldo vai começar hoje, tá? O tempo já começou a dar uma refrescadinha, então hoje nós temos a canjiquinha, uma delícia, e temos também de sobremesa bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tá bom? Então passem lá na cantina, depois para vocês irem lá, que a gente já alimentou o nosso espírito, né? E agora vamos alimentar o nosso corpo. Daqui a pouquinho a gente vai ter o passe com a Cissa como dirigente, Ana, Alzeni, Renato, Mônica e a Luísa na porta. Eles já estão vindo? É uma mensagem, né, que eu li aqui para vocês. As crianças vão entregar para vocês, levarem para casa, tá bom? E junto com essa mensagem vai todo o nosso carinho, todo o nosso amor por vocês, dizendo que estamos aqui sempre para o que vocês precisarem, conversarem, trocarem ideias, tá certo? Venham sempre aqui à nossa casa. Nós temos a nossa reunião de atendimento fraterno, todas as terças, a partir dos 17h30, pequeno estudo do Evangelho, depois o atendimento fraterno para quem precisar. Então essa é a nossa homenagem, a homenagem da evangelização infanto-juvenil para vocês. Passou direto. Aqui, tá ela. Isso. Olha, tem gente que não recebeu. Tem gente que não recebeu aqui, ó.